Graça e paz, meus irmãos, amém? É muito gostoso estar nessa igreja. Eu disse ao pastor Cristiano que foi a primeira vez que eu vim nessa igreja santa, fui aqui, né? E fiz uma amizade, eu já tinha uma amizade com o Jackson, que eu quero muito bem. Foi uma das exigências que eu fiz ao pastor para estar aqui hoje, foi que o Jackson estivesse na igreja, né? Vi ele e a esposa, Deus abençoe, meu irmão, amigo, está novo ele. Então, pastor Cristiano é uma pessoa que eu amo, e vocês são abençoados por terem um pastor como esse. Eu digo isso com conhecimento de causa. Eu estou com 40 anos na estrada, pregando em muitos lugares, e poucos lugares eu vi tão organizado, com uma doutrina tão boa. É tanto que eu não nego. Ontem eu estava na UPA, hoje, graças a Deus, já estou aqui na casa do Senhor. Né? Então vamos lá. Gênesis capítulo 3. Minha pregação é simples. É interpretação e aplicação da Escritura, porque eu não tenho nada para falar. Os meus alunos e os pastores lá da igreja estão começando a aprender, porque muita gente diz assim: professor, qual é a sua opinião sobre determinado assunto? Eu disse: a minha opinião não tem futuro. A minha opinião não serve, o que serve é o que está escrito nas Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. Nós vamos falar hoje sobre queda e redenção. Todos já encontraram? Oh, glória a Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Agora nós vamos começar a expor o texto, e a minha pregação hoje será uma exposição exegética desse texto e uma aplicação aos nossos dias. Que Deus tenha compaixão de nós. Nós vamos ver hoje sobre queda. Por quê? Se a gente não souber o que quebrou, a gente não vai saber o que deve ser restaurado. Se a gente não compreender o que foi a queda, a gente jamais vai compreender o que será a salvação. E aí nós temos aqui na tentação um processo. A tentação, ela se dá através de passos que vão caminhando até conquistar o coração do tentado. E aí diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. O tentador não era qualquer pessoa. O tentador era alguém esperto, inteligente. E ele vai fazer uma pergunta. E ele diz assim: e ela disse à mulher, a serpente disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Veja que é uma pergunta com a intenção, é o primeiro passo da tentação, é saber como eu e você interpretamos a vontade de Deus para nós. Porque qualquer pessoa que entendeu Deus equivocadamente já é um ser que está em tentação. Vou repetir: qualquer pessoa que entendeu Deus de forma equivocada é alguém que já deu o primeiro passo na tentação. E o diabo procura saber como Eva entendeu a mensagem de Deus, como é que ela vê Deus, qual é a visão que ela tem de Deus. Como é que ela acha? E aí ele diz: é assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim.
Veja que começa com o não. Começa transmitindo a ideia de um ser que proíbe, de um ser que veio para bitolar, para perturbar, para tirar o prazer da vida da gente. E eu sempre digo nas igrejas e nas aulas que os mandamentos de Deus são cercas que nos protegem e não cercas para impedir a nossa boa caminhada. Digamos que esse púlpito fosse uma ilha e ao redor desse púlpito embaixo aqui tivesse um penhasco por todos os lados. E aí tivesse pedras pontiagudas aqui embaixo. E alguém fosse morar aqui no centro dessa ilha. Linda, bela, ventilada. Mas aí outro alguém percebesse o seguinte: rapaz, quem está morando nessa ilha pode, sem querer, cair no penhasco. E aí essa pessoa criasse cerca, uma cerca, para evitar que essa pessoa caísse lá embaixo. Então ele criasse outra cerca, e outra cerca, para dizer: você pode viver aí, livremente. E estas cercas são para garantir a tua segurança. É assim que Deus faz quando Ele dá um mandamento. O mandamento de Deus não é para dizer não vá à praia. O mandamento de Deus são cercas. Os mandamentos de Deus são cercas que nos protegem de nos esbagaçarmos lá embaixo. Mas nem sempre a gente vê assim. E era isso que o diabo queria saber, como é que ela enxerga a proibição de Deus. E eu achei interessante, porque Satanás, ele dá ênfase à proibição. Mas ele silencia acerca da generosa permissão. Ele só lembra de dizer: foi isso que Deus disse. Ele não diz: Deus fez isso, Deus fez aquilo. E quantas vezes nós somos atacados porque ele procura colocar o nosso foco naquilo que Deus disse para não fazer, naquilo que nós ainda não temos, para que a gente esqueça de tudo aquilo que nós podemos fazer e de tudo aquilo que graciosamente já recebemos. Quantas vezes eu e você estamos preocupados com aquilo que ainda não temos? E a gente esquece que hoje a gente já acordou, que hoje a gente já almoçou, que hoje a gente está na igreja, que hoje nós temos roupa para vestir, que Deus nos abençoe. E aí o que acontece? Nós vamos ver uma resposta. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Veja que, como é que Eva interpreta? Pelas respostas das pessoas nós podemos conhecê-las. Se você quer conhecer alguém, faça as perguntas certas. E aí a resposta vai nos dizer. Quando Eva diz: olha, não comereis dele, nem nele tocareis,
Se assim fizeres, talvez você morra. Que essa é a ideia que ela passa. A ideia é que ela tinha a ideia de Deus, que o Deus que ela via era um Deus duro. É um Deus que diz, olha, não toque. A ideia aqui é a mesma da parábola, onde o homem que recebeu um denário, ele diz assim, o que eu recebi do Senhor, eu sabia que o Senhor arranca onde não plantou. Ele tinha uma ideia negativa de Deus. O Senhor toma da fazenda vizinha. O Senhor junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. E enterrei o teu talento. A ideia daquele homem acerca do seu Senhor era uma ideia completamente equivocada. E a ideia de Eva é semelhante. É um Deus que é rigoroso demais, é um Deus punitivo. É um Deus que, se você pelo menos pode não comer, mas se tocar, morre. E aí ela criou um Deus que é uma caricatura do verdadeiro Deus. E como nós temos gente que criou um Deus à sua imagem e semelhança, esqueceu do Deus das Escrituras. E quando a gente tem uma ideia errada acerca de Deus, nós estamos vulneráveis. Nós estamos para entrar em processo de tentação. E aí, quando o diabo percebe que Eva viu a palavra de Deus dura, a palavra de Deus limitadora, boicotadora, como um Deus que só quer nos boicotar, ele agora faz uma contradição aberta. Porque preste bem atenção, a mente é o campo onde todas as batalhas são travadas. Vou repetir, a mente é o campo onde todas as batalhas são travadas. É na mente que a gente ganha, é na mente que a gente perde. A mente é o campo. Você vai ver na grande batalha de Davi e Golias, que o Golias ele quer acabar com Davi na mente. Ele quer acabar com Davi, ele diz, eu sou um cão, para que você venha a mim com pedras, com pau. Ele quer desestabilizar Davi. E Davi, ao invés de se deixar desestabilizar, Davi diz assim, eu venho contra ti, tu vens contra mim, com espada e com lança. Mas eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, Yahvé Savaot. Era uma guerra. Aqui nós temos uma guerra e todos os dias nós vivenciamos essa batalha. E a nossa mente é o campo onde essa batalha está sendo travada. E aí quando Satanás percebe que Eva não tinha uma ideia correta de Deus, não tinha absorvido a palavra de Deus, ele diz assim, há uma contradição aberta. Disse a serpente à mulher, com certeza, não morrereis. Quando o diabo percebe que a gente entendeu a Deus equivocadamente, ou da nossa maneira, ele começa a contradizer aquilo que Deus disse. Ele diz, olha, se você errar, não vai ter negócio de juízo. E preste bem atenção a uma coisa, quando a doutrina do juízo é negada, qualquer coisa pode ser feita. Vou repetir, a primeira doutrina a ser negada é a doutrina do juízo. Uma vez essa doutrina sendo negada, qualquer outra doutrina da Bíblia pode ser negada. E foi isso que o diabo fez. Você não morre.
não há juízo. Você come e você não morre. E nós somos tentados todas as vezes que nós imaginamos que podemos fazer o que Deus disse para não fazer e sairmos bem. Nós somos tentados todas as vezes que a gente imagina que dá para fazer o que Deus quer. O que Deus disse para não fazer e sairmos bem. Porque uma luta de todos os cristãos é tentar saber onde é que a gente pode ir sem se contaminar. É o que eu posso fazer, até onde eu posso ir no pecado. E é por isso que as pessoas chegam tanto para a gente: pastor, eu posso isso? Pastor, e aquilo? E aquilo outro? Porque a pessoa quer saber até onde eu vou. Até onde dá para ir. E Satanás chega para a mulher e diz: olha, certamente Deus disse que você vai morrer. Certamente você não vai morrer. E aí agora, ele lança dúvidas sobre as intenções de Deus. Ele disse: na verdade, ele só quer saber a verdade. Você quer saber o que realmente se passa? Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão. Ele disse: vocês, Deus tem um segredo. Deus tem uma carta na manga que vocês não sabem qual é. Ele não está agindo preocupado com vocês. Ele não é aquele senhor da ilha do pastor Gilberto que disse que as cercas são para não cair. Ele disse: na verdade, no dia que vocês comerem, os vossos olhos se abrirão. E sereis como Deus. Uma das grandes coisas da tentação é tirar o foco de Deus para nós. Eva, agora eu estava pensando: existe uma possibilidade de eu ser uma deusa? Agora ela não está mais pensando muito nas promessas de Deus, em Deus, mas no que ela pode se tornar. E nós temos um falso evangelho hoje, que está levando as pessoas a quererem serem deuses. É quando a gente tira o foco de Deus e coloca, centra em nós. Eva agora não está mais preocupada com Deus. Ela está preocupada com o que ela pode ser e quão longe, quão próspera ela pode ser. É por isso que Jesus vem na contramão e ele diz assim: eu vim para ser servido e não para servir. Eu vim para dar minha vida em resgate de muito. Ele disse: eu sou Deus, mas eu desci. O ser humano quer subir. O ser humano quer o primeiro lugar. O ser humano quer o trono. E aí ele diz: olha, os vossos olhos se abrirão. Deus está enganando vocês. Vocês não sabem todas as coisas. Não existe coisa pior do que uma mente em dúvida. Porque a dúvida é uma machadada na mente, que abre dois lados, que gera dois pensamentos, que abre espaço para um monte de interrogação. Será? Deus está escondendo? O que ele está escondendo? Será que Deus é quem ele realmente diz que é? Ou será que ele é o que o diabo diz que é? Por isso é que nós, enquanto cristãos, temos que decidir quem Deus é. E aí ele diz: conhecendo o bem e o mal. E o ser humano agora tem esse desejo, essa fome de conhecer de forma
ampla, total e restrita. Ou seja, de ser um Deus, de se divinizar, de sentar no trono da vida e mandar em todo mundo. Não é à toa que todo mundo quer prosperar, que todo mundo quer ser patrão. Não é à toa que a gente quer ser doutor, isso não é errado. Mas é uma ideia de todos nós queremos ser sempre algo mais acima. E aí ele diz, olha, Deus está ocultando alguma coisa de vocês. Os olhos, vocês não estão enxergando como deviam enxergar. Mas eu vou dar uma dica, ele diz. Vocês serão como deuses. Vocês serão deuses, serão Elohim. Agora imagine como fica a natureza de uma pessoa, a mente de uma pessoa, que está enfraquecida pela dúvida, porque Eva vai ladeira abaixo. Agora imaginando, eu posso ser deusa, eu posso ser primeira, eu posso ser senhora, eu posso mandar, eu posso ter tudo. Eu posso conhecer o bem e o mal, porque todos nós gostamos quando alguém diz o que nós queremos ouvir. Quando alguém insufla o nosso ego e diz, você pode ser uma deusa, você tem tudo para ser divina. E aí olha o que acontece. Vai haver agora a queda, que a gente chama na teologia de pecado original. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agora ela olha para a árvore, mas olha de forma diferente. Agora aquilo que Deus proibiu era boa. Agradável aos olhos, agora aquilo que desagradava a Deus é agradável. E desejável para dar entendimento. Primeiro pecado aconteceu aqui, na mente. Eva caiu quando ela desejou o que não era para desejar. Quando o que não era agradável se tornou agradável. E quando o mal se torna bom. Então nós caímos em tentação sempre. Que aquilo que é mal nós passamos a enxergar como bom. Que aquilo que não é agradável a Deus, nós passamos a ver de maneira diferente, a rotular e dizer, olha, isso aqui é bom. Por que, pastor Gilberto Rebouças? Porque agora Eva está agindo como se fosse uma deusa. Porque o pecado é algo muito mais profundo do que o que a gente imagina. Porque o pecado é, antes de tudo, imaginar-se sentado no trono de Deus e dizendo o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E é isso que Eva fez. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Isso tudo ocorreu dentro. É o que a gente chama de pecado original. E quando a gente cai dentro, quando a nossa mente, coração são conquistados, aí a gente externaliza isso em atos. E aí nós temos agora o pecado externado em atos. Então tomou do seu fruto. Por que ela tomou? Porque ela já estava caída. Ela só pegou porque agora era boa. Ela só pegou porque agora era agradável. Ela só pegou porque agora era desejável. Ninguém pega, ninguém toma, ninguém se alimenta de algo que não goste.
de algo que não ame. Então tomou do seu fruto, comeu. Ela só fez isso, só tomou, só comeu, porque ela já tinha sido conquistada na alma, no coração. E deu dele a seu marido, que também comeu. Aí nós temos agora a queda, o primeiro pecado e suas evidências. E aí o que acontece? Quais são as consequências da queda? Quando surge a queda, há um racha no ser humano, nas relações. E o primeiro racha, a primeira ruptura é teológica, entre Deus e o homem. É quando o homem separa-se de Deus. É quando agora os dois não caminham mais juntos. É quando agora um não pode mais caminhar com o outro. Não há coisa mais triste do que um ser humano abandonado à sua própria sorte. Não há coisa mais triste do que a gente ouvir que Deus não vem mais aqui. Que Deus não fala mais com a gente. E é bom o culto aqui porque a Bíblia diz que na virada do dia, é quando o dia está se tornando noite, e aqui é na virada do dia que Deus vem, que Deus vem, que Deus vem. E que Ele continue vindo. Que Ele continue abençoando sua vida, e que Ele continue sendo o exemplo, e que Ele continue se tornando conhecido, e que Ele continue abençoando sua vida, transformando sua vida, protegendo você, criando cercas, e que você perceba nessas cercas a proteção, o amor e o cuidado de Deus. Aí ele diz assim, então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus. A gente só sabe realmente o que é pecado quando a gente cai. Ela imaginou-se uma deusa. Mas agora o que ela descobre é que ela estava nua. Alguns teólogos mais aprofundados dizem o seguinte, que Eva e Adão, antes da queda, por causa da presença de Deus, estavam cobertos da glória de Deus. A sua veste era a glória de Deus. A presença de Deus. Mas quando eles caíram, que rompe essa comunhão com Deus, eles agora se veem como realmente são. Porque eu e você não podemos existir sem a graça de Deus. Porque eu e você não podemos existir sem a glória de Deus. Porque eu e você nada somos sem a glória de Deus. Todo cristão precisa aprender que em nós mesmos nós nada somos. Que tudo aquilo que a nossa mãe dizia a nosso respeito, que a gente era o melhor filho, que a gente era único, ela estava equivocada, ela estava equivocada. Nós não somos os melhores. Tire a glória de Deus da minha vida, tire a glória de Deus da vida de cada irmão aqui, e nós vamos ver realmente quem nós somos e do que nós somos capazes. Porque se nós fôssemos bons, quando a gente chegasse lá no céu, Deus ia se levantar do trono, ia bater palma para os vencedores. Tem gente que pensa que vai ser assim. Que Deus vai se levantar do trono e dizer, tudo que é anjo, fique de pé. Porque os meus heróis estão vindo. E olha os heróis de Deus, eu e você. Mas quando a gente chegar lá, não, a gente vai logo se ajoelhar. E vai dizer, só foi pela graça de Deus que eu venci e cheguei aqui. A Ele a glória, a Ele o louvor. Quando um dia você chegar no céu, você vai dizer assim, Senhor, como é que eu cheguei? Como é que eu estou aqui? Eu estou mesmo aqui? Aí você vai compreender o que é graça.
Aí a gente vai entender assim, agora eu sei o que é graça. Não é que eu estou aqui? Aí ele diz assim, e os dois perceberam que estavam nus. Nós estamos precisando mais do que nunca ter uma visão de nós mesmos. Saber quem nós somos. Saber o que nós somos em Deus e o que nós somos em nós mesmos. Em Deus nós somos salvos, perdoados, amados, abençoados. Em nós mesmos nós somos pecadores e fracassados. E agora, engraçado, o homem conhece o bem sem poder praticá-lo. Conhece o mal sem poder evitá-lo. Vou repetir. Agora que pecou, ele conhece o bem, mas não pode mais praticar. Que o diga todos nós. Quem aqui não imagina assim, ô pastor, eu quero tanto ser feliz, ser servo de Deus, trabalhar, ser missionário, ganhar almas, agradar a Deus. Todos nós queremos. Vai chegar agora o Natal, virada de ano, e aí vai haver aquelas promessas assim, Senhor, esse ano eu vou ser melhor. Porque é isso que a gente quer. Ninguém quer ser um crente meia boca. Mas agora o homem conhece o bem sem poder praticá-lo. Mas conhece o mal sem poder evitá-lo. Quantas vezes nós não já fizemos coisas que a gente sabia que era ruim, sabia que era perversa, mas a gente não teve força. Porque sem a glória de Deus nós somos um bando de gente desnuda. Sem a glória de Deus, nós somos um bando de gente olhando para nós mesmos e nos enxergando como nós somos. E nos descobrindo da pior forma possível. E aí agora, há uma ruptura psicológica. Há uma ruptura no próprio ser humano. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Você vai ver como alguns estudiosos dizem que isso aqui é uma ironia. Mas como? Como o pecado nos torna bobos. Como o pecado nos torna ignorantes. De imaginar que eu posso me esconder de Deus entre as árvores. De imaginar que eu posso me esconder de Deus não vindo para a igreja. A gente faz assim, eu pequei hoje já. Então hoje eu não vou deixar a consciência acalmar. Semana que vem, quem sabe se o pecado já estiver indo embora. Eu fico imaginando Deus olhando, o Deus que tudo vê, vendo o homem e a mulher dizendo, esconde aqui. Vem para cá, para trás dessa árvore, que lá vem ele. Você também imagina assim? Que é possível fugir de Deus? Que é possível se esconder de Deus? E aí ele diz assim, mas o Senhor, Deus chamou o homem perguntando. Deus resolve entrar na brincadeira. Onde estás? Sempre que Deus fala conosco, Ele está nos dando uma oportunidade de mudar de vida. Sempre que Deus se volta para mim, para você, sempre que Ele pergunta por nós, é porque Ele está esperando o que Deus esperava. Deus esperava que Adão dissesse, Senhor, estou aqui, pisei na bola, eu não sei onde botar a cara. Errei feio. A mulher foi enganada, mas eu comi com vontade. Ninguém me enganou.
eu errei. Era isso. Cada fala de Deus é uma chance para mim, para você, para que a gente se chegue a Deus e diga a Ele: Pai, eu vim hoje à Tua presença dizer, eu estou aqui, eu estou envergonhado com o que eu tenho sido e com o que eu sou, e eu quero o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia, e hoje à noite você tem essa chance. Agora, o que a gente vai fazer com a chance? Aí ele diz assim: o homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Agora, aquele ser conhece o medo. Agora, Deus é alguém que provoca medo. Porque todo justo, todo juiz, provoca terror em quem deve. E aí agora, Adão é alguém rachado no meio. Agora, Adão e Eva são aqueles seres que dizem, tem o diabinho e o anjinho. Vai ter uma voz que vai sussurrar ao seu ouvido: faça isso. Vai ter outra voz que vai dizer: faça aquilo. E quantos de nós não temos essa luta? Quantos de nós não acabamos de orar e igreja que não é orientada é fábrica de maluco? Porque quantas vezes eu e você acabamos de orar, acabamos de ler a Bíblia, acabamos de louvar, acabamos de jejuar, e aí você vai almoçar, vem um pensamento horrível. Só fica assim: o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus tem poder. É porque nós temos agora um coração rachado, dividido. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Por isso é que Platão dizia: admiro mais o homem que conquista a si mesmo do que aquele que domina uma cidade. Porque agora o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Você já notou que todas as pessoas vêm colocando a culpa no outro? Você já notou que parece que é bom falar da vida alheia? É porque enquanto nós estamos falando da vida do outro, a nossa sai do foco. Porque tudo que nós não queremos é que as pessoas vejam como nós realmente somos, nus, completamente desprovidos de qualquer coisa. E aí Adão agora está aquele tipo de gente que tem medo. E aí ele diz assim, que se esconde. Deus perguntou-lhe outra vez. É a segunda chance. É Deus dizendo: olha, você está pensando que eu não sei? É Deus dizendo: Adão, Gilberto, Jackson, seja lá qual for o seu nome, é Deus dizendo: eu estou te dando a chance de hoje à noite você se render a mim, reconhecer quem você é, reconhecer o estado que você está e sair daqui em paz comigo, em comunhão comigo, transformado. Ele diz assim, Deus perguntou outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Veja quantas vezes Deus está dando chance a ele. Deus disse: meu filho, quem disse que você estava nu? Como é que você soube? Era uma chance para ele dizer assim: pai, errei. Sabe, descobri que errei. Aí Deus vai agora direto. Deus diz assim: você comeu da árvore que eu disse para não comer? O que Deus esperava de Adão é que ele dissesse: comi, pai. O que Deus espera de mim e de você não é perfeição, é conversão, é que a gente possa dizer: pai, pisei na bola, errei, estou aqui e eu quero te perdoar. Deus não procura perfeito, porque ele sabe que nenhum de nós é perfeito. Ele procura gente que quando erra, que quando se descobre nu, despido de qualquer virtude, chega para Deus e diz: pai,
o Senhor está certo, eu estou errado. Como disse Davi, tu és justo quando julga e puro quando falas. Tudo que tu disseres, tu tens razão e eu não tenho. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aí agora é uma ruptura sociológica. Porque geralmente a gente pensa que salvação é só a pessoa levantar a mão, ou vir à frente, ou ficar de pé. Mas salvação começa com essa comunhão com Deus. E aí Jesus chega e diz assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, você não pode estar com o coração dividido. E aí o nosso coração vai sendo transformado, nós vamos colocando para fora os outros senhores e vamos nos submetendo cada vez mais a Jesus. Mas outra coisa que rompeu foi o relacionamento social. Respondeu então o homem, a mulher que me deste, me deu da árvore e eu comi. Adão agora, ao invés de reconhecer, Deus está esperando, Adão, que horas vai ser que você vai se arrepender? Adão, que momento você vai se arrepender? Ele, ao invés de se arrepender, ele disse, Senhor, a culpa é tua. Foi a mulher que o Senhor me deu. Tem um monte de gente que já enfiou o pé na jaca, já fez tudo, mas quando o filho morre, quando o marido trai, quando passa por uma desgraça, diz, cadê Deus? Tem um bando de filósofos mal orientados assim. Um bando de ateus que dizem assim, cadê Deus? Cadê Deus que não vê as crianças com fome? Mas eles não enxergam os produtores que matam pintinho para o preço não cair. De pessoas que jogam fora toneladas e toneladas de comida para que o preço não baixe. E aí Adão agora disse, a mulher que tu me destes. Adão disse, o problema não é meu. Cheguei agora, estou sabendo de nada. O problema é do Senhor e a mulher. A mulher que tu me destes. Quero dizer para você uma coisa, você quer resolver sua vida? Deixe de transferir os problemas para outro. Assuma. A gente que é pastor, geralmente você já sabe, fulano pecou. Quando ele tem a coragem de procurar o pastor, ele já vem atenuando. Ele vem assim, pastor, a menina engravidou, mas eu quero dizer que foi só uma vez. A gente diz assim, rapaz, se fosse 2, 3 vezes, se tivesse caído mais, você tinha as 12 tribos. O marido chega e diz, eu traí a mulher, mas o senhor sabe, né? Ela já não me... Eu procurava, ela não queria mais. Então a gente já chega atenuando. Irmãos, o verdadeiro arrependimento é aquele onde a gente não olha para terceiro, onde a gente olha só para nós, se vê despido, e chega diante de Deus e diz, Senhor, eu errei. Eu errei, eu pisei na bola. E aí Deus diz assim, o homem disse, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Agora há uma divisão entre marido e mulher, há uma divisão social. Salvação, irmão, inclui família. Não há salvação verdadeira que comece com essa união com Deus, essa restauração da comunhão, que passa pelo nosso coração, tirando os senhores e entronizando Jesus. Tem que ir na direção do lar. E salvar a família, salvar o lar. Aí e o Senhor perguntou à mulher, que foi que fizeste? Ela respondeu, a serpente me enganou. Ninguém tinha culpa. Deus agora dá uma chance à serpente, à mulher. Minha filha, já que Adão não quis, eu vou passar a vez para você. O que foi isso? O que foi que você fez? Deus esperava que Eva dissesse, Senhor, meu marido não falou a verdade, é problema dele. É o direito dele, mas eu quero dizer para o Senhor que eu estou arrependida. Eu fiz o que o Senhor disse para não fazer, eu gostei do que o Senhor disse para não gostar, eu quis ser deusa, e aí hoje eu estou no chão.
despida. Eu queria me arrepender, mas não. Ela bota a culpa na serpente. E quanta gente hoje que está jogando toda a culpa no diabo. Foi o diabo que destruiu, foi o diabo que fez aquilo, foi o diabo que fez aquilo outro. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Serás maldita. A serpente, como não tinha mais ninguém para jogar a culpa, Deus disse: você será maldita. E pó comerás. Isso é uma linguagem semítica, que significa que você vai estar sempre no pó. Isso significa que você nunca se levantará. Deus não disse isso para o homem, nem disse para a mulher. Porque para nós a redenção. Eu quero dizer para você que me escuta hoje, por mais perdido que você esteja, por mais longe que você esteja, por mais desnudado que você esteja, por mais pecador que você seja, por mais pecadora que você seja, há uma restauração, há perdão, há salvação, a graça de Deus volta-se para nós. Mas quero dizer também, Satanás nunca vai se erguer. Para ele não há salvação. Satanás, você está perdido. E aí o que acontece agora? Vem o juízo. Toda transgressão tem um juízo. E disse o juízo sobre a mulher. E disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Com dor dará à luz filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui começa a tirania. Agora a mulher vive em função do homem. E o desejo dela é agradar. Mas o desejo dele é dominar. E é por isso que Paulo chega e diz: marido, amai sua mulher. Porque na versão caída, o que predomina é o mandar. É que o maior desejo do ser humano é mandar, é governar, é dominar. E aí ele diz: o teu desejo será para o teu marido. Você vai viver em função dele. Aí sobre o homem, ele diz: e disse para o homem, porque destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse, não comerás dela, maldita é a terra, por tua causa. O lugar onde nós habitamos está debaixo de maldição. Por isso, quando Jesus vier, vai redimir essa terra. Porque tudo, Paulo diz que a natureza sofre, geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Salvação inclui redenção da terra, está debaixo de maldição. Ele diz: com sofrimento comerá dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinho e ervas daninhas, e tereis de comer das plantas do campo. Ele diz: agora você vai ter que plantar o que era antes de graça, o que era antes ofertado, agora você vai ter que buscar. Mas quando você plantar, quando você buscar, não vem só o que você busca. Vem também o que você não queria que viesse. Vem espinho e erva daninha. E é assim que é a nossa vida. A gente vive sonhando. E aí quando acorda, aí agora vai haver uma ruptura existencial, que é a pior consequência da queda. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Deus vai morrer. Antigamente, quando era no tempo que a gente
trabalhava com... Hoje, geralmente, é ar-condicionado, mas na época tinha um ventilador, aquele ventilador de teto. E eu dizia, liga aí, meu filho. Ele ligava. Eu disse, agora desliga aí. Ele desligava, eu disse, parou. Eu dizia, parou. Ele disse, não. Continua. Eu disse, mas já está desligado, né? Esse é. Vai já parar. Eu disse, assim é o homem. Deus disse, no dia que você comer, morre. No dia que ele comeu, ele morreu. Só que não caiu na mesma hora. Mas que, infelizmente, um dia vai cair. Que a certeza do tombar, da morte, de voltar ao pó, é verdade. E aí Deus diz, porque és pó, e ao pó tornarás. Qual a ideia que você tem de você? Qual a ideia que eu tenho de mim? Porque, meus irmãos, no dia que a gente começa a entender bem a palavra de Deus, nós vamos descobrir que só quem tem glória é Deus, que só quem é alguma coisa é Deus. E aí, o bom é que a Bíblia nunca termina só em coisa ruim. Agora, nós vamos ver o princípio da redenção. Quando a gente vai pregar, no que a gente chama de sermão expositivo, tem duas maneiras. Tem a ordem cronológica, versículo por versículo, e tem a ordem lógica, onde a gente agrupa o texto pelos assuntos. O princípio da redenção começa com o proto-evangelho. O diabo achou que tinha conquistado a mulher para ele. Que a mulher agora iria ser sempre um instrumento nas mãos dele. Mas olha o que Deus diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é o proto-evangelho, é o primeiro evangelho. Agora surge uma luz no meio da escuridão. Deus diz, olha, eu vou levantar um. Mas de quem? Da semente da mulher. Eu vou levantar um que vai esmagar com a cabeça daquele que trouxe a queda. E agora todo ser humano tem essa esperança de que há um Salvador. Jó diz, porque o meu Redentor vive e por fim se levantará. E aí agora acontece que o inocente é imolado. E o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus agora mata animal, porque não dá para tirar a carne, a pele, sem matar. 2 animais foram feridos para que um casal pecador possa ser vestido. Jesus é aquele que nos viu nus, mas que deu a sua vida na cruz do Calvário, que morreu para que o perdão, a restauração e que a glória de Deus possa descer de novo e nos cobrir. E em último lugar, a misericórdia de Deus. Deus diz assim, agora o homem tornou-se como um de nós. Não suceda que estenda a mão e também tome da árvore da vida e coma e vive eternamente. Agora, no pecado, o homem não podia comer, não podia ter vida eterna, porque senão ele seria réu de pecado eterno. E aí Deus diz, ele vai cometer besteira, ele vai fazer bobagem, mas eu não vou deixar. Que Deus maravilhoso. Por isso o Senhor Deus mandou para fora do jardim, para cultivar e lavrar o solo. Deus disse, olha Adão, você não vai comer. Porque eu sei que se eu deixar você aqui, porque a gente tem a mania de tentar restaurar as coisas por nós mesmos. A casa caiu, a gente peca, a gente enfia os pés pelas mãos, faz todo tipo de besteira, aí a gente tenta resolver. E Deus sabia que Adão ia dizer, rapaz, mais tarde eu vou lá na árvore da vida e agora eu como a árvore certa.
Deixa eu explicar uma coisa. Ninguém pode se alimentar da árvore certa com a natureza errada. Nenhum de nós pode se alimentar de Jesus se não tiver sido regenerado, se não tiver nascido de novo. Jamais Deus será bom para nós, jamais a igreja será maravilhosa, jamais a vida será boa, porque a minha natureza não é a mesma. E aí o que Deus fez? Deus é bom demais. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se removia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore do jardim. Agora, entre o homem e a árvore, tinha um anjo e tinha uma espada, que ficaram lá até hoje. Quando o homem caiu, tem entre ele e Deus uma porta. Tem um anjo, tem uma espada, tem um empecilho. E quando isso cai? Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo e cremos em Cristo, temos uma visão nossa, chegamos para Ele: Pai, nós somos aqueles que erraram, aqueles que fizeram o que o Senhor disse para não fazer. Agora nós nos enxergamos, nós estamos nus, nós sabemos que nós não podemos entrar aí. Mas nós queremos aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Nós queremos uma roupa, uma vestidura que seja feita por ti. Aí Deus diz: anjo, sai do meio. Deixa esse filho passar. Hoje Deus está esperando por mim e por você. E diz: eu estou esperando por você. Hoje Deus está disposto a tirar todos os obstáculos. Mas Ele exige arrependimento. Que Deus em Cristo nos abençoe.